A inteligência artificial já está transformando a forma como empresas operam, mas a próxima fronteira tecnológica pode estar ainda mais perto do que muita gente imagina. Durante o Web Summit Rio, um dos maiores eventos de inovação do mundo, a IBM destaca como a combinação entre inteligência artificial, computação em nuvem e computação quântica pode abrir novas oportunidades para os negócios. O nosso analista Guilherme Ravache conversou com o CEO da IBM Brasil, Marcelo Braga, sobre os desafios, os investimentos e o futuro dessa revolução tecnológica. Anotem, a gente vai falar cada vez mais de computação quântica. Vamos acompanhar. Como em vários painéis aqui, a IA teve muito presente na conversa, né? Tem um desafio de como as empresas implementarem. Hoje está mais claro o caminho para empresas que querem investir em IA, ter resultado com IA, ou ainda é muito desafiador? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a primeira parte, que era a parte de experimentação, essa é uma parte que eu acho que já está mais madura. As empresas gastaram um bom tempo testando, olhando se de fato é isso tudo, nos últimos anos como um todo. Nós trabalhamos projetos de IA para corporações, de IA para negócios já há algum tempo. Para nós não tem muita discussão a respeito de um projeto de IA. Tem que ser um projeto que tem um objetivo claro de negócio, você vai resolver que problema, que métrica de sucesso tem esse projeto, de onde sai esse funding e como é que se sustenta ao longo do tempo. Como qualquer outro projeto. Mas na hora que você olha, a maioria das empresas olhando a IA pela IA, você acaba podendo se entreter dentro de um projeto que não tem tanto impacto, que pode mostrar que é bacana, mas se não tem impacto de negócio, não é perene e não sustenta. Então acho que claramente as empresas têm que agora investir em projetos que resolvam coisas simples em escala, que é onde você tem o mato alto da maioria das empresas de grande produtividade. Essa produtividade que vai ser capturada agora é o que vai fazer o funding das empresas para os projetos mais audaciosos como um todo. E ao longo desse caminho você tem uma mudança importante de processos e de cultura para acompanhar e dar a escala do potencial máximo que a IA pode trazer para as empresas. A gente viu nos últimos anos, né, ou pelo menos desde a IA generativa, últimos 2, 3 anos, muito hype, né? Empresas que prometiam coisas muito grandiosas em torno da IA, e a IBM é uma empresa mais pé no chão, num certo sentido. A gente está começando a separar o joio do trigo, inteligência artificial também nos negócios? Eu acho que sim, porque vem dois pontos importantes. Uma coisa é você testar uma IA no seu uso pessoal. Se a resposta não for boa, você mexe, você tenta outra IA. No mundo corporativo, principalmente no mundo que tem regulação, é muito diferente. Mercado bancário, o governo, o mercado de saúde, o mercado de telco, você tem regulatório, você não pode dar uma resposta errada, né? O mundo de saúde dá uma resposta errada, você pode comprometer a saúde de alguém. Então, na hora que você olha o predicado de IA para negócios, essa orquestração do que são os agentes de IA que vão montar processos novos. Você tem forma clara de fazer uma rastreabilidade na resposta para saber a origem da fonte dessa informação está neste momento, porque dentro do mundo dos negócios a informação também muda. O que era um regulatório até ontem pode ter um regulatório novo e a resposta de ontem pode estar errada hoje. Então como é que você corrige essa fonte de informação e garante que todos os agentes da sua empresa estejam respondendo corretamente? Como é que você identifica viés? Como é que você trabalha risco dentro da corporação? Quando você olha esses predicados como um todo, entram plataformas de orquestração de agentes, plataformas de segurança de agentes, que trazem um outro nível de sofisticação para que as empresas tenham segurança de tirar proveito da produtividade, mas sem danos ao negócio, sem risco de margem. Emendando no assunto segurança, cibersegurança, que já era uma preocupação de empresas de tecnologia, se tornou uma preocupação ainda maior no contexto da inteligência artificial. Como que a IBM tem atuado para garantir a segurança das empresas nesse contexto de IA e o que mudou de alguns anos depois da IA para agora? Eu acho que essa aqui é uma discussão, né? Cyber sempre foi uma preocupação, né? Um mundo cada vez mais conectado. Que traz benefícios de negócios imensos, né? Cadeia de suprimentos muito mais otimizadas, mas toda a conexão gera uma vulnerabilidade que tinha seus riscos e seus tratamentos até 2, 3 anos atrás. Agora você vê um mundo de cyber sendo muito mais rápido em identificar falhas e fazer ataques. E o lado dos defensores tem que usar IA para tratar esse tanto de incidente de uma forma muito diferente. O que a gente vê isso agora? Na hora que você tem uma escalada de uso de agentes de IA, a forma de tratar credenciais e de tratar acessos dos agentes muda radicalmente.
que você desenha o processo da empresa usando pequenos processos rodando em agentes. Se um agente fala com outro agente, isso pode ter algum tipo de interação que não estava prevista e trazer algum risco. Então esse é o primeiro ponto, gestão de credenciais agênticas. O segundo ponto, a gente anunciou semana passada um investimento de 5 bilhões junto com a Red Hat, que é uma subsidiária da IBM. Quase todas as empresas usam muito open source. Esse open source ele está sendo atacado o tempo inteiro em busca de falhas e se não houver uma forma mais inteligente de identificar falhas, resolvê-las muito rapidamente e ajudar as empresas a aplicar essas correções de uma forma muito mais rápida, uma falha que foi identificada hoje de manhã, a empresa pode ser atacada hoje à tarde e você tem um prejuízo no final do dia. Essa velocidade era completamente distinta do passado. No passado você identificava um problema, você planejava uma aplicação de um fix no final de semana, uma vez ao mês, agora você provavelmente vai fazer isso agora toda hora. E essa velocidade para não impactar a disponibilidade dos sistemas é algo que exige uma sofisticação muito maior. Você falou dos agentes autônomos, como eles aumentam também a complexidade da questão de cibersegurança. Mas tudo indica que é para onde a internet está caminhando e o consumo, e-commerce, usarem softwares autônomos, né, esses robôs de IA, para resolverem questões autonomamente. Como que vocês veem essa questão? Como que vocês têm atuado na IA agêntica, né? IA agêntica é o termo do momento, né? Se a IA generativa foi a do ano passado, a desse ano e o futuro é a IA agêntica, a gente vê claramente como uma oportunidade para as empresas redesenharem seus processos de negócio, fazerem muito mais de uma forma muito diferente. Não é mais com o mesmo, não é crescimento incremental. É simplesmente poder redesenhar seu processo inteiro de uma forma que não dava para fazer antes. Então, acho que tem, de fato, aqui uma oportunidade de captura de produtividade, redução de custos, de escala completamente diferente do que dava para fazer lá atrás. Agora, para que isso aconteça, a orquestração desses agentes vai ser super importante. Então, acho que, somada ao termo da IA agêntica, a governança e orquestração de agentes passa a ser ainda mais importante para o mundo corporativo. Se cada funcionário vai ter 2, 3 agentes trabalhando para ele, como é que você garante que tenha gestão sobre esses agentes? Como é que se tem alguém que já montou um agente super bacana, como é que o outro pode aproveitar ao invés de perder tempo desenhando o seu? Então, a gente vê muito essa questão de um grande sandbox de inovação, que certificações desses agentes, de vários fornecedores, de várias plataformas, que a área de negócio ou a pessoa que está desenhando os processos possam capturar essas oportunidades, mas de uma forma segura, de uma forma que você mensure do começo ao fim, que você identifique onde é que tem problemas e trazer no final o resultado. Braga, a gente está começando a acostumar com a ideia da IA, com os agentes autônomos, né, a IA agêntica, e aí já se fala em computação quântica, que a IBM é uma das líderes, né, no mundo, se não for a líder no setor de computação quântica. O que é a computação quântica e por que ela é tão disruptiva e diferente do que a gente conhece? Esse aqui é um ótimo ponto, né? Então, se a gente vê essa... Eu gosto muito de comparar as eras de tecnologia como ondas. Então, se a gente via lá atrás uma onda de internet, depois você vê uma onda de mobilidade, depois você vê uma onda de apps, entrou a onda de IA e agora está virando um empilhamento de ondas. Muito dado que a computação quântica vai ser mais um poder computacional disponível para resolver problemas. O que ela faz que o que a gente tem hoje não faz? Principalmente discussões de interações entre moléculas. Então, para você desenvolver um medicamento novo, para você testar interações medicamentosas, para você desenvolver testes de novas moléculas que possam ter uma aplicabilidade que você demorar anos, ou para descobrir na prática, ou para fazer simulações com os computadores tradicionais, agora você vai poder fazer isso muito mais rápido. Então, você imagina o impacto que pode ter na saúde da população mundial, você desenvolver vacinas muito mais rápido, medicamentos muito mais rápidos. O segundo ponto, entra uma discussão muito importante a respeito de simulações. Então, dentro do mercado financeiro, você olhar toda a parte probabilística de fraude, de simulações de hedge funds, tem uma outra vertente muito importante. E uma terceira vertente, que é uma vertente de segurança. A computação quântica ela tem a capacidade futura de você quebrar criptografias tradicionais de uma forma muito mais simples. Então, hoje, já tem Banco do Bradesco, Itaú, por exemplo, já fazem parte da nossa Quantum Network, que já está discutindo e olhando como se proteger por um universo Quantum Safe. Isso não é futuro. Todos os mainframes da última geração, todas as máquinas Power da IBM já nascem Quantum Safe.
Braga, você que está nesse universo de inovação e a gente aqui também tem ouvido várias conversas no evento, como que uma liderança de uma empresa, alguém que está na sua posição, ou como você se prepara para essas opções que estão batendo na porta cada vez mais rápido, ondas empilhadas, né? Como você bem colocou aqui. Você vê que isso é um super desafio, né? Eu brinco que sexta-feira para mim é o dia mais desafiador, é onde saem todas as novidades, onde tem todos os problemas que te joga o final de semana de aprendizado. Eu acho que todo líder tem que ter a consciência que as coisas estão mudando muito rápido. Primeiro, tem que dedicar um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo. Então, o nosso dia a dia de negócios, que está sempre atrelado, né, a entrega da meta, do resultado, a gestão da empresa, a gestão das pessoas, tem que ter uma dedicação de tempo para entender o que é que essas tecnologias disruptivas podem e vão transformar o universo da indústria que você está trabalhando. Sobre a ótica de gestão como um todo, aqui tem uma discussão muito importante de cultura, de inclusão das pessoas, porque não vai ser uma IA para tecnologia, para desenvolver código, não é IA para atendimento a cliente, mas literalmente todas as áreas da empresa podem capturar muito valor. Então você trazer esse coletivo para dentro, para trazer boas ideias, como é que você otimiza desde o pequeno processo que toma algumas horas de uma pessoa super dentro de um determinado pedaço da sua empresa, quando isso ganha escala, todo mundo conseguindo otimizar um pouco o seu tempo, ou fazer algo mais produtivo, ou reduzir um pouco o seu custo, isso na escala de uma empresa muda muito. E aí entra a cultura e entra a gestão. Se os gestores não estão abertos a essa novidade, muito provavelmente eles não vão criar ambientes propícios para que essa inovação aconteça. Então começa pela liderança ter o letramento adequado. E depois os profissionais entenderem que de fato, né, a gente fez um estudo recente que 39% das habilidades das pessoas vão mudar até 2030. Então o jeito que qualquer profissão trabalha hoje vai mudar. O pessoal de marketing, de finanças, de controladoria, de contabilidade, advogados, pessoas de vendas, pessoas de desenvolvimento de código, todos eles vão trabalhar muito diferente daqui a 4 anos. Não estamos falando 40. E essa coisa muda tudo. E depois desse somatório tanto de cultura, de pessoas, de processo, vem a computação quântica, que vai ser a próxima fronteira, né? Como a gente começou aqui, empacotando isso tudo num universo de possibilidades muito mais amplo.